beleza? David Art aqui do Tifal Design, estou gravando mais um vídeo para você. Vamos começar a falar sobre os movimentos artísticos. Serão aulas a seguir que você terá sobre os movimentos artísticos. Nós falaremos sobre os principais movimentos artísticos porque é um assunto importante para você que trabalha com comunicação visual, design, fotografia, publicidade. Todo mundo que trabalha com comunicação visual precisa entender sobre os movimentos artísticos, né? Porque eles são intrínsecos no nosso dia a dia. E estudando, nós conseguimos ter melhores percepções, fazer conexões, ligações com o que nós vemos no dia a dia. Temos maior repertório também para poder criar e proporcionar soluções criativas. E também, por que não puxar um pouquinho, né? Eu ia falar sugar, mas puxar um pouquinho desses movimentos artísticos quando necessário, né? Então a gente se inspirar nesses movimentos artísticos e utilizá-los com inteligência, com parcimônia quando necessários. Vou começar a falar sobre os movimentos artísticos, espero que você goste. Se tem algum movimento artístico em questão que você queira que eu fale, deixa aí nos comentários, né? Ou se faltar algum também, deixa aí nos comentários. E antes de eu começar a fazer a aula, eu quero lembrar algumas coisas, tá bom? A primeira, claro que é para você curtir o vídeo, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você quiser ser membro, pode ser membro aí do canal. As outras são as seguintes. Primeiro, eu não sou historiador, não sou antropólogo. Eu tenho um conhecimento talvez até inferior de quem está vendo esse vídeo. A minha ideia é trazer um resumo sobre esses movimentos artísticos, que é um assunto importante para quem trabalha com comunicação visual. Portanto, se você deseja aprender mais, estudar mais, se aprofundar mais, adquira livros, eu vou deixar a indicação de livros aí para você. Estude mais, pesquise mais, porque também talvez seja impossível de eu colocar aqui, nem viável de eu colocar tudo sobre um movimento artístico dentro de um simples vídeo. Também quero lembrar que são muitos nomes em inglês, francês, russo, espanhol que eu vou ter que lidar aqui ao longo dos vídeos. Então me desculpem se eu errar na pronúncia de alguma maneira, me desculpem se eu errar em alguma questão de data também de alguma maneira. E vocês podem ajudar, tá bom? Se eu cometer algum equívoco também, ajudem aí nos comentários, porque vai ser importante, conto com a sua colaboração também. Beleza? Bom, o último aviso é que eu não vou seguir uma linha cronológica sobre movimentos artísticos. Eu vou fazer de uma maneira que eu fique à vontade também, porque é um conteúdo denso para fazer, tá? Que demanda pesquisa, estudo. Então, eu vou fazer também de acordo com o que a gente quer fazer, com o que a gente gosta, tal. E eu vou tentar falar dos principais movimentos artísticos. Eu não vou seguir uma linha cronológica. Então, vou falar sobre o neoclassicismo, vou falar sobre o romantismo, aí depois eu vou falar sobre o cubismo. Não, eu não vou seguir uma ordem cronológica, tá? Eu vou passar para vocês os principais movimentos artísticos aqui, mas sem me prender a essa questão, tá bom? Então, por isso você pode ver primeiro um, depois você pode ver o outro. Enfim, também fica a cargo de você, né? De você depois querer ver da maneira que você achar melhor. Beleza? Dito isso, vamos iniciar, vamos falar sobre o impressionismo. Vamos começar com o impressionismo. Esse movimento artístico que eu gosto bastante e que a gente vê bastante também, mas que a gente não acaba não entendendo algumas coisas. Então vamos entender os principais artistas, vamos ver as obras ao longo dos slides. Eu não vou, às vezes, citar as obras, mas ao longo dos slides terão as principais obras também. E vamos ver um pouquinho do contexto histórico, como se formou a origem do impressionismo. Bom, e na foto anterior tinha Monet, apesar de muita gente confundir, muita gente fazer uma relação do impressionismo com Van Gogh. Van Gogh foi um artista genial, tem filme para você ver sobre Van Gogh, tem exposição, é um artista muito falado, tem muito material para estudar, para aprender. Tem uma história também bem intrigante, interessante, e que bebeu da fonte do impressionismo, né? Van Gogh faz parte do pós-impressionismo. Talvez por isso que surge essa confusão. Talvez porque muitas pessoas acabam associando Van Gogh ao impressionismo por isso, porque ele faz parte do pós-impressionismo, então ele vem depois. E as obras dele seguem uma linha visual do impressionismo também, né? Mas não faz parte
do movimento impressionismo, da origem do movimento impressionista, tá bom? Vamos falar então o que é o impressionismo. O impressionismo é um movimento de arte de vanguarda do século XIX, que se originou na França como uma reação contra a arte estabelecida pela Academia Francesa e as exposições anuais que existiam lá, patrocinadas pelo governo. O impressionismo, ele teve, na sua época, né, de 1865 a 1885. Então, durante 20 anos, ele perdurou. E aqui nós temos uma das principais obras, né, uma artista mulher, né, a gente fala muito de homem, né, acaba pegando muito dos homens, né, até porque eles faziam mais realmente. Mas tem uma obra de uma artista mulher, que é Morisot, acho que é a pronúncia, né, o berço, uma das principais obras desse movimento artístico. As origens do impressionismo, né? Tudo começou, e desculpe ali um alinhamento ali, que faltou alinhamento. Tudo começou por causa da invenção de um tubo de tinta criado pelo pintor a óleo americano John Gough Handel, que começou, na verdade, ele possibilitou transportar as tintas, né? Porque ele compactou esses tubos aí. E hoje em dia a gente tem de monte, né? Tem na pasta de dente, tem, sei lá, na pomada e tal. Mas naquela época não tinha, né? Então o impressionismo ele partiu também, ele foi possibilitado a partir da tecnologia, né? E de certa forma esses tubos aparentavam mais como seringas, a gente já vai ver no próximo slide, que eram usadas para espremer tinta. Sua nova tecnologia inteligente oferecia tinta pré-misturada e facilmente portátil, permitia que os pintores levassem o seu processo ao ar livre. Sabe aqueles desenhos, sei lá, do Pica-Pau, que tem um artista assim com aquele negócio, agora eu não me lembro o nome, né, com a paleta de tintas aqui na mão, e aí ele sai tacando assim, bisnaga de tinta e tal. Com certeza teve alguma referência disso, né? E sempre você vê com um bonezinho ali referente à França, né? Começou, com certeza, aquelas referências que às vezes a gente vê lá no Pica-Pau a partir do impressionismo. E aqui tem algumas fotos, né? De como seriam esses tubos na época, né? E aqui o começo, né? Aqui literalmente uma seringa, né? E depois já mais próximo do que a gente tem hoje, mas daqui deve ser, sei lá, se aço, como que deveria ser, né? Só sei que deveria contaminar o solo, né? Depois para descartar isso aqui. Mas foi o começo. Foi o começo e possibilitou para que os artistas pudessem utilizar e pintar, né? Fazer suas obras ao ar livre também, a levar para locais que às vezes não dava, que eles tinham que ficar só nos ateliês ali fazendo. Até por isso, as obras do impressionismo, muitas delas, se referem ou remetem a, a espaços abertos, né, ambientes, a, a, a paisagens, né? Remete muito a isso, a gente encontra muito a isso no impressionismo. Com o tempo, graças à nova tecnologia, outros artistas mudaram-se de estúdios internos, né, para cafés, ao ar livre, ou encontros também para discutir suas ideias. O movimento fez sua estreia oficial em 1874, em uma exposição organizada por um grupo de pintores franceses não reconhecidos. Não só um grupo de pintores, né? Era um grupo de artistas denominado Sociedade Anônima de Pintores, Escultores e Gravadores, que realizou essa exposição independente em Paris, rompendo com o Salão Anual Oficial. Essa mostra foi uma alternativa ao Salão Oficial de Paris, obviamente, e que seguia os padrões de arte que eram desde 1667. E aqui a gente tem uma outra obra, né? Uma das poucas obras, talvez, que utilizem cores menos vivas, né? Dentro desse movimento de Degas, que veja que, deixa eu dar um zoom aqui, veja que tem cores mais pálidas, né? Cores mais pastéis, mas normalmente o movimento impressionista utiliza de cores mais claras, de cores mais vivas. O Degas, né? O Edgar Degas, ó, ele deixou a mulher, coitada, ó a cara de depressão aqui. Se foi depois do Absinto,
sei se ele se refere ao absinto a bebida. Não deve ser, né? Mas se for depois do absinto, é normal ficar assim, viu? Já tomou absinto? Além de ser ruim, deixa ser loucão. Não tome. Bom, a exposição incluiu N artistas que são expoentes do movimento, né? Monet, Renoir, como eu disse, Degas, Cézanne, Pissarro, Morisot. Então tem vários artistas expoentes aqui dentro desse movimento artístico. E cerca de 200 obras foram expostas e vistas por 4.000 pessoas, né? Foi um grande evento. Aqui nós temos ao lado a capa do catálogo, né? Da exposição de estreia do impressionismo. E aí, vamos entender por que tem esse nome, né? Impressionismo. O nome do impressionismo veio de um insulto lançado pela imprensa por causa de uma das pinturas de Monet, que é a impressão do nascer do sol, né? A impressão nascente do sol. Se não me engano, em português é assim, que essa daqui é Impression Soleil Levante. Os críticos desprezaram o trabalho apresentado na mostra e diziam como inacabado e comparavam desfavoravelmente algum papel de parede. O crítico de arte Louis Leroy, da imagem aqui à direita, né, fez uma crítica pesada, né, e criticando de forma zombeteira o grupo, né, e chamando eles de impressionistas, né. E aqui tem a fala dele, né? Impressão, eu tinha certeza disso. Eu estava apenas dizendo a mim mesmo que já estava impressionado, deveria haver alguma impressão nisso. E que liberdade, que facilidade de trabalho. O papel de parede em seu estado embrionário está mais inacabado, na verdade está mais acabado, né? Ele está falando aqui, do que aquela paisagem marinha. Aí, esse cidadão fez isso daí, né? Olha a cara dele aqui, ó. A cara de enjoado, né? Só que ele falou simplesmente da obra que viria a se tornar um marco, um símbolo desse movimento, né? Do movimento impressionista. E é essa daí que você já deve ter visto em algum local. É muito copiada, tem réplica, enfim. Talvez quando eu tiver a casa aqui eu vou colocar uma réplica também, porque a original não tem como ter, né? E é uma pintura de Monet. Monet é o principal nome desse movimento artístico e se tornou a principal obra também. Se não for considerada a principal obra, talvez possa ter alguma divergência, com certeza é uma das principais obras e uma das mais significantes, uma das que mais representam esse movimento do impressionismo. Né? E o cara deve ter ficado pé da vida, sei lá, lá no outro mundo ele viu como se tornou o movimento, ou se ele estava vivo, né? Não, eu acho que ele viveu sim, pegar a história dele, ele estava vivo ainda com o movimento em alta, né? Deve ter ficado puto. Apesar da zombaria, os artistas cooptaram o termo e passaram a ser reconhecidos como impressionistas, né? Então é aquela coisa, se você não gostar do apelido, cara, você fica nervoso, é pior. Então você já assume o apelido. Foram o que eles fizeram. A exposição fez história. Essa foi a primeira vez que Paris presenciou uma exposição independente de grande escala, de arte de vanguarda, um desafio aos temas e métodos históricos da tradição do Salão, né, anual da França, também a Academia ao Mundo Oficial da Arte. Aqui do lado a gente tem uma obra de Renoir, que veja que é bem didática essa obra aqui, porque ela mostra bem assim como que é o movimento impressionista, né? Como se fossem pinceladas mais soltas, mais leves, com cor mais viva, né? É como se você percebesse, você olhasse, por exemplo, a face desse barbudo aqui, mas não é uma coisa totalmente nítida, assim, né? Muito detalhada, acabada. Você percebe que é um homem ali com barba e tal, mas não é aquele acabamento que tenta até ser como se fosse uma fotografia de outros movimentos, né? É uma coisa mais leve, né? Mais solta. Uma coisa até que a gente remete muito até mais à França, assim, né? O rompimento com as regras de artes vigentes, né? A maior diferença entre o estilo e o método dos impressionistas, em comparação com a arte estabelecida, era justamente que eles se afastaram do realismo,
que a academia pregava até então, né? Porque o impressionismo, ele ia por um outro lado, né? Dos principais movimentos artísticos, né? Ou pelo menos das regras, dos dogmas de artes vigentes na época, né? Que seriam o neoclassicismo, o realismo e o romantismo. Por isso que ele teve essa zombaria, não foi aceito no primeiro momento, e por isso que na Europa como um todo foi rejeitado no primeiro momento, né? Os impressionistas, eles utilizavam, como eu citei, né, pinceladas mais soltas e cores mais claras do que os artistas anteriores. Eles abandonaram a perspectiva tridimensional tradicional e rejeitaram a clareza da forma que anteriormente servia para distinguir os elementos mais importantes de uma imagem menores. Aqui ao lado nós temos essa obra do Valentin Serov, acho que é assim que se fala, né? É um russo, ele estudou ele teve uma passagem na França, né? Mas se radicou realmente, ficou lá na Rússia. E tem essa obra que segue aqueles princípios que eu falei na anterior, né? Até de pregnância, assim, você vê a pregnância do rosto, tal, que é um pouco, não é tão pregnante assim, o restante da obra, e que ele retratou a filha dele, né? Até quando você for estudar sobre essa obra, você vê que ele deixou um mês a filha lá sentada, coitada, pra pintar isso daí, e fala que foi uma tortura pra criança, imagina, né? Tem outra obra que ele fez dela também, que é bem, bem interessante, mas essa é uma das obras também importantes do movimento e uma das principais deles, quiçá a principal, né? Pelo menos dentro do movimento impressionista, porque ele passou por outros. Continuando, né? Só recapitulando aqui, então, eles abandonaram aquela perspectiva tridimensional, tradicional, e por essa razão, muitos críticos criticaram as pinturas impressionistas por sua aparência inacabada e qualidade aparentemente amadora, né? Tem essa aula de dança aqui de Degas, né? Que é bem, bem icônica também, uma das principais obras do movimento artístico. Está um pouquinho apagada, né? Porque foi a imagem que eu peguei, mas uma das principais obras, né? E olha que interessante, né? Os críticos criticavam as pinturas impressionistas por sua aparência inacabada. Mano, isso aqui inacabado é fogo, né? Imagina alguém, hoje em dia, se alguém fazer um negócio desse aqui, nossa, o cara vai ganhar milhões, né? Claro que tem gente que faz, né? Tem ainda gente que faz. Que faz muito bem, inclusive. Mas, olha só, o conceito de inacabado que eles tinham naquela época, né? Interessante isso daí. Os impressionistas pretendiam alargar os temas possíveis para a pintura, eles procuravam se afastar de representações de formas idealizadas, de simetria perfeita, né? E eles se concentraram no mundo como o viam, que era um imperfeito de várias maneiras. O movimento impressionista, ele tem também esse quê aí de não se prender, como a gente já viu aqui nos slides, né? A formas simétricas, geométricas, tudo certinho no seu lugar. Ele é mais solto, mais leve, mais gestual, mais espontâneo também, né? E aqui a gente tem uma obra de Pissarro, e como a gente já viu também, né? Possibilitou para que pudesse pintar ao ar livre, né? Então é um retrato ali lá da França, né? Da cidade à noite. Preferindo trabalhar ao ar livre, né, os artistas, entenda-se também que essa inclusão de ambientes diferentes, né, do que somente trabalhar em estúdio, então diz ar livre, mas não necessariamente só ar livre, assim, outros locais, né, eles tinham a possibilidade de vagar, de andar por outros locais. Os impressionistas descobriram que podiam capturar melhor os efeitos inconstantes, em constante mudança da luz solar, os efeitos transitórios da luz e da cor, e a essência do que seria retratado, pintado rapidamente com seus assuntos bem na frente deles. Eles têm, no impressionismo, aquela técnica que se chama La Prima, que eles criavam as obras sem nenhum esboço, sem nenhum wireframe, vamos dizer assim, né? Sem nenhum rascunho. Já iam pegando e pintando da forma que eles estavam vendo ali, tome, tá? Então, era uma técnica também muito interessante. Nem todos os artistas faziam isso, né? Ou não faziam isso necessariamente em todas as obras, mas tinha também
essa pegada, né? De ser bem espontâneo, fazer ali na hora. E veja que aqui nessa obra, né? É um movimento impressionista, mas a gente tem um pouquinho, talvez, um pouquinho mais de interferência, né? E de romantismo, talvez, né? Veja que é um pouquinho mais nítido as coisas, mas mesmo assim ainda não é aquela coisa mínimos detalhes, né? Tentando fazer um retrato, né? Mais solto, realmente dá para perceber isso, né? Os artistas impressionistas estavam muito interessados nos efeitos ópticos que a luz proporcionava, né? Que proporciona. Com isso, procuravam capturar o primeiro, né? Os efeitos ópticos da luz para transmitir a natureza do movimento presente, incluindo características do ambiente, como mudanças no clima, etc., em suas telas. A influência da fotografia também influenciou nesse processo, porque com ela tornou possível que todos os tipos de pessoas, cenas, edifícios e paisagens fossem preservados em forma pictórica. Então, também tem um ponto importante aqui, que a partir da fotografia, talvez, né, os artistas também puderam ter uma visão do tipo assim, cara, já tem uma coisa que captura ali de forma fiel o que a gente vê. Por que que a gente não pode ampliar aqui e fazer de uma forma mais solta, de uma forma mais leve, né? E não necessariamente só seguir aquela coisa mais tradicional. Nesse sentido, tanto a fotografia como o impressionismo diferem da pintura acadêmica na França, que tradicionalmente se concentrava em temas míticos, históricos e retratos de líderes e heróis nacionais, né? Aquela questão também da temática, né? Se a gente pegar os movimentos artísticos mais tradicionais que a gente relatou lá, o neoclassicismo e tal, você vai ver que realmente eles retratavam mais questões de religião, reis, coisas históricas, né? Já o impressionismo, né, ele vem com essa pegada de retratar também o dia a dia, né? Tipo, uma visão ali de coisas meio que aleatórias. Um casal dançando numa festa, aqui um senhor com as crianças, aqui o cachorro, enfim, são coisas ali do dia a dia, a visão do pintor mesmo, né, do artista. A fotografia alterou a percepção de alguns pintores sobre quem e o que mereciam sua atenção, bem como ensinou a arte da composição espontânea e o sentido relacionado de que uma imagem pode capturar um movimento, na verdade, uma imagem pode capturar um momento no tempo, né? E a gente está passando por obras aqui de Degas, a gente está passando por várias obras. Essa daqui também é uma das principais obras do impressionismo. Principais ideias, né? Também a gente pode depois falar, talvez cite aqui ideais, né? Por trás do impressionismo. O impressionismo registrou os efeitos da massiva reforma de Paris em meados do século XIX. Essas reformas, né, são aquela reforma basicamente da promoção de uma série de políticas públicas para reordenar a logística das cidades, né? E essas reformas incluíam as estações ferroviárias, recém-construídas na cidade, avenidas mais largas e arborizadas, estavam substituindo as ruas mais estreitas e cheias, né? E grandes edifícios e apartamentos de luxo, né? Teve aquele plano para demolir um monte de edifício lá. As obras que focalizavam as cenas de lazer público, especialmente cenas de café e cabarés, né? Muitas vezes transmitiam a nova sensação de alienação vivida pelos habitantes da primeira metrópole moderna. Ao aplicar pinceladas grosseiras e faixas de cor impressionistas, os impressionistas evocaram o ritmo acelerado da vida moderna como uma faceta central da sociedade urbana no final do século XIX. Aqui talvez sejam os primeiros registros, né, do que viria a ser o que nós temos hoje em dia em grandes metrópoles. E mais uma obra de Monet, né? A gente vai ver muito sobre o Monet aqui. Principais artistas. Entre os principais expoentes do impressionismo, nós temos Monet, Manet, Degas, Renoir, Cézanne, Sisley, Pissarro, Morisot, Cassat. E podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que Monet foi o maior artista, né, da pintura impressionista da época. E por isso que ele merece um tópico à parte. Monet, que nasceu ali no século XIX, né, e foi até o início ali do século XX, ele era um líder do movimento, né,
e suas pinceladas breves e a aplicação de cores fragmentadas encontraram seu caminho nas obras de outros. Monet é sem dúvida o mais famoso dos impressionistas, bem como o único que continuou a pintar fervorosamente cenas da natureza ao longo da sua vida. Décadas após o surgimento do impressionismo, Monet estava particularmente interessado na passagem do tempo em seu retrato da luz, né, na fotografia. Ele criou uma série de pinturas que capturavam a catedral de Rouen em diferentes épocas do ano e do dia, oferecendo, na verdade, do dia, e oferecem exemplos claros das ideias de Monet sobre como um assunto pode ser transformado por propriedades ao seu redor. Aqui é como se fosse um autorretrato, né? Não peguei aqui o nome, se é dele mesmo, aqui eu acho que não é dele mesmo. Porém, né, seria aquele novinho, né? Em 1893, Monet comprou uma faixa de pântano do outro lado da estrada da sua casa. Comprou uma faixa de pântano. Que louco, né? Imagina, você gostaria de ter uma faixa de pântano do outro lado da sua casa? Tem um sapinho lá, tal, tem umas cobras. Enfim, aí daqui a pouco sai um monstro do lago pra te pegar. Enfim, ele cultivou um jardim de nenúfares. Nenúfares, essas plantinhas aqui, ó. Esse negócio que fica lá em cima da água do pântano. Nos últimos 20 anos de sua vida, foi aqui que ele foi pioneiro em um novo tipo de especialidade na pintura, com essa composição aberta em sua série de pinturas de nenúfares e ponte japonesa. Podemos ver como exemplo a imagem aqui de fundo, né? Que é o Lago com Nenúfares, de Monet. Também é uma das obras bem, bem, bem vistas, né, de Monet. Quando você procura, você acaba encontrando ela. É uma das mais famosas também. Monet teve uma catarata no fim da sua vida. Ele estava quase totalmente cego, mas continuava a pintar. Que louco, né? Catarata hoje em dia é tão fácil. Você vai lá no médico e fala, eu tô catarata. Ele fala, é mesmo, é mesmo. Então pega aqui, tome. Tira a lente do seu olho, pá, bota laser e aí você fica vendo tudo de novo bom, né? Hoje em dia é assim. Naquela época não era, coitado. Ele morreu com 86 anos, em 1926, né? Morreu velho já. Se a gente parar pra pensar na época, né? A expectativa de vida era menor. Sem nunca ter parado de pintar em consequência de um câncer no pulmão. Está enterrado no cemitério de Giverny, acho que é assim que se pronuncia, no alto da Normandia, norte da França. Deve estar enterrado lá próximo do Rolo, lá do irmão. Não, Rolo não era irmão do Ragnar, né? Enfim, é só na série. Bom, principais obras do impressionismo. Vamos ver agora algumas obras, né? Algumas obras para a gente se inspirar e aprofundar mais nesse movimento. E a gente tem um Almoço na Grama, de Manet, de 1863. Embora muitas das suas obras possuam fortes características do realismo, Manet, entretanto, influenciou certos percussores do impressionismo, né? A gente vê um pouco aqui, né? Realismo, né? Aqui, apesar que a gente não pode afirmar que isso aqui é realismo, né? Realmente ele está para o impressionismo. Almoço no Gramado foi provavelmente a obra de arte mais controversa do século XIX. Ela causou indignação com sua representação franca de nudez em um cenário contemporâneo. Embora o estilo de Manet fosse, de certa forma, muito diferente dos seus amigos impressionistas, o Almoço no Gramado está na vanguarda de todo o projeto impressionista por seu afastamento destemido de formas técnicas herdadas, né? Vou ver aqui novamente. Nem tá mostrando nada, né? Nem pega um peitinho ali, mas o pessoal já ficou horrorizado. Olha lá, nem mostra a biculeta aqui, não tá mostrando nada, só mostra as gordurinhas aqui da moça. Mas enfim. Era um avanço, né? Era uma revolução. Você mostrar, fazer um tipo de obra nesse sentido, né? Era realmente uma ousadia. Aqui nós temos o Nascer do Sol, né? A impressão do Nascer do Sol de Monet, a gente já viu sobre essa obra, que é citado como o trabalho que deu origem ao movimento impressionista, a obra, talvez a principal obra do movimento impressionista. Essa pintura de luz e os efeitos de luz específicos do tempo foram a marca registrada desse novo estilo, né?
Até outro dia eu vi um artista no Instagram replicando essa obra, né? Ela é bem icônica, bem interessante. Você vê aqui os barquinhos com as pessoas, né? Você vê aqui o sol refletindo no lago, no mar. Você percebe aqui talvez uma margem, né? Com algumas árvores, talvez. Mas tudo muito aberto, muito abstrato, né? Tá aí a beleza do impressionismo, né? Essa coisa mais gestual, mais aberta. Depois nós temos uma obra aqui de Alfred Sisley, Nevoeiro, que segue muito aquela linha que nós vimos, né, de Monet. Você vê que teve diferentes, né, nuances dentro do movimento impressionista, né? Mas todos têm uma característica de retratar paisagens, retratar momentos do dia a dia, fugir um pouco daquela coisa religiosa e monárquica e histórica, e também traços leves, né? Por mais que alguns sejam um pouco mais realistas, ainda assim são mais leves, são mais abstratos, né? Sisley e Monet se tornariam os mais dedicados e deslumbrantes defensores da técnica ao ar livre. Como eu relatei, né? Eles parecem muito, têm as características são muito parecidas. E o exemplo dessa obra, né, do Nevoeiro, né, sugere que Sisley foi talvez o pintor impressionista mais por excelência de todo o grupo, né? Talvez possa se questionar isso, se perguntar se a técnica dele realmente foi a que mais representa o movimento impressionista, né? Depois nós temos aqui uma outra obra de 1874 de Morisot, em um parque. Tem que aprender a falar em francês, né? E aí fica facilita. Mas veja só, novamente as mesmas características. Os ambientes, né? O ar livre, aquela coisa retratar coisas do cotidiano de forma abstrata, ó, pinceladas leves, né? É, aqui não tão leves, mas no sentido leves de não querer seguir um padrão específico ali, uma geometria, nada. É muito mais solto, né? Mais solto. Uma artista-chave do círculo impressionista, Morisot, é conhecida por seus retratos atraentes e suas paisagens pungentes. Esta obra representa uma jovem, duas crianças em um parque, um retrato de família ambientado em um jardim bubólico. Está guardado no Museu Petit Palais, em Paris. Entre o movimento impressionista, né, nós temos algumas mulheres, né? A gente já falou de Cassar, Morisot, aí tem Eva Gonzalez, tem Lila Cabot-Perry, eu acho que é assim que se pronuncia. Então tem outras mulheres também importantes. Normalmente quando a gente fala de movimentos artísticos, a gente fala mais de homens mesmo, né? Porém, tem esse livro aqui que eu vou até passar para vocês, para você, na verdade. Depois também vou deixar como indicação. Que é esse daqui, ó. Breve História das Artistas Mulheres. Você pode dar uma olhada, é bem sucinto e ele fala um pouco sobre as mulheres em cada movimento artístico, né? Porque é interessante também estudar, porque normalmente só fala muito homem, né? Porque eram realmente os homens que tinham acesso a, a estudo, né? As academias. Porém, existem mulheres que fizeram história e no impressionismo, por exemplo, temos essa daí. Vamos para o próximo, então, continuando aqui com as nossas artes, né? Agora a gente tem o Absinto, de Edgar Degas. Edgar Degas era um pouco mais velho que a maioria do círculo impressionista e seu estilo continuou a mostrar pontos claros de divergência da abordagem do grupo ao longo da sua carreira. De fato, Degas rejeitou o rótulo de impressionista ao longo da sua carreira. Ele não queria fazer parte do mainstream do impressionismo, né? O que vinculou a obra de Degas ao movimento impressionista foi seu interesse pela vida cotidiana. E Degas conseguiu, nessa obra aí do Absinto, né? E obras semelhantes, foi elevar os aspectos humildes e comuns da vida humana ao status da arte séria, né? Então, o movimento impressionista ele tem muito disso, né?
os aspectos humildes e comuns da vida humana, né? E apesar de, né, ele não querer ser impressionista, etc., eu creio eu, né, olhando assim, que ó, o estilo de pintar também, né, apesar de não ser tão impressionista, vamos dizer assim, quanto Monet, pega algumas coisas aqui talvez de realismo, mas ainda assim, né, é mais abstrato. Depois nós temos aqui A Rua de Paris. Essa obra aqui, aí a gente já começa a discutir um pouquinho sobre, né, esse movimento impressionista no quesito estilo. Nós temos aqui de Gustave Caillebotte, que é assim que se pronuncia, A Rua de Paris. Esse daqui já é um tipo de obra que confunde, né? Se cair numa prova, já confunde. Embora o trabalho de Gustave Caillebotte adere a uma estética distinta, né, distintamente realista, assim como Degas, aí eu já não acho que é tão realista de Degas, né? Também reflete uma preocupação com a vida moderna, que foi o principal assunto, né? Que foi o tema central para o impressionismo. Então, essa Rua de Paris mostra essa tendência na obra de Caillebotte. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Essa obra aqui, se cair em prova, realmente vai causar uma confusão aí. Mas o principal ponto dela estar aí, né, e fazer parte dessa questão do impressionismo, é justamente o cotidiano, o dia a dia, coisa simples, apesar do estilo artístico ser um pouquinho diferente do que a gente compara com outros artistas, né? Agora a gente tem a obra Na Ópera, de Mary Cassatt, de 1880. Grande parte do trabalho de Cassatt concentra-se nos arredores e habitantes de Paris sobre a humanização, enfatizando em particular a vida privada e pública das mulheres, né? Aqui ela retrata o recém-construído o Palácio de Ópera de Paris, que serviu de centro social para as classes altas da cidade. Novamente retratando coisas do cotidiano, apesar que aqui serem classes altas, né, de burguesia, mas ainda assim do cotidiano e ainda assim com aquele estilo mais abstrato também, né. Aqui a gente tem A Garota com um Aro, de Renoir. Em 1862, Renoir se matriculou no estúdio Charles Glare, onde conheceu Monet e Sisley, e assim se tornou um dos membros originais do nascente grupo impressionista. Em meados da década de 1880, Renoir foi contratado para criar uma obra, um retrato de uma menina, na verdade, de 9 anos, Marjorie Roujun, que é essa daqui. E a gente vê características do impressionismo, né? Aquela questão de uma coisa mais dia a dia, né? Não parece ser aquela coisa muito formal, uma pose muito formal, apesar dela estar posando aqui, né? E a gente vê nas pinceladas aqui, na forma de fazer, né? Características do impressionismo, né? Muito mais aberto. E agora a gente tem uma obra de Camille Pissarro, que apesar do nome não era mulher, era homem, né? E tem essa obra Boulevard Montmartre, acho que é assim que se fala, Boulevard Montmartre à tarde, né? Que é uma obra icônica dele, né? Camille Pissarro foi um dos mais antigos do grupo impressionista, referido por Cézanne como o primeiro impressionista. Boulevard Montmartre, eu estou tentando fazer um francês aqui, não sei se vocês estão vendo. Aplica as técnicas de suas primeiras paisagens ao ar livre na cidade moderna. A obra utiliza amplas pinceladas de tinta cuidadosamente aplicadas na tela para representar a natureza fugaz da vida moderna e a impressão visual da metrópole. Boulevard Montmartre é uma obra, né, de uma série de pinturas pintadas no quarto de Pissarro no hotel de Roussy, com vista para a rua, que retratam a mesma cena em diferentes pontos do dia e diferentes estações do ano. Se você está vendo aqui, você dá aula de francês, quiser me patrocinar, quiser dar aula de francês, eu agradeço, viu? Estou aceitando aula de francês aí. Bom, a gente viu as principais obras aí, ou parte delas, né? E depois disso, né?
Embora os impressionistas tenham provado ser um grupo diversificado, eles se reuniam regularmente para discutir seu trabalho e expô-lo. O grupo colaborou com 8 exposições entre 1874 e 1886, né? Apesar de eu ter falado que o movimento artístico tinha durado ali até 85, né? Mas ele tem essa exposição aí, foi até 1886. Mas ao longo desse período foram se desfazendo lentamente como coletivo, então foram se separando. Muitos sentiram que dominaram os primeiros estilos experimentais que lhes chamaram a atenção e queriam seguir em frente para explorar outros caminhos da criatividade. Aquele pintor russo que eu mostrei no slide mais lá no começo, né? Ele é um exemplo disso. Ele não ficou no impressionismo. Talvez Monet foi o cara que mais realmente ficou ali no impressionismo. Outros, preocupados com o contínuo fracasso comercial de seu trabalho, mudaram de rumo estilisticamente na esperança de atrair melhores vendas ou patrocínios. Ou seja, né? Business, money. Teve gente que acabou tendo que sair ou adotar outras formas por causa de money. E aí a gente tem o triunfo do impressionismo, né? A aceitação final do movimento impressionista, como você viu, né? Ele não foi bem quisto, não foi bem aceito no começo. É em grande parte a conquista de Paul Durand-Ruel, acho que é assim, um negociante de arte francês que morava em Londres. Você vê, sempre tem que ter um mercador para fazer os negócios. Você não ia conseguir matar o anão lá, o gigante lá do Resident Evil, se não fosse o mercador. Então sempre tem que ter um mercador para fazer as paradinhas ali, vender as paradinhas para nós, você tá ligado, né? Então, ó, a partir do final da década de 1880, ele começou a mostrar obras impressionistas nos Estados Unidos, com crescente sucesso. Aí os americanos começaram a vir falando, oh, beautiful, beautiful. E aí gostaram, né? Aqui tem uma outra obra de Manet, né? 1882 foi essa obra aqui, Uma Parisiense. Apesar que também essa obra é chamada por uma moça de marrom, de chapéu marrom, né? Mas o nome aqui a gente colocou Uma Parisiana, na verdade, não um parisiense, uma parisiana, que é uma obra também desse movimento artístico. Aqui tá o mercador, ó. Aqui, ó. Olha a cara dele. Parece o mercador do último Resident Evil lá, né? Do 8, assim. Não, apesar que aquele gordão é muito feio. Esse senhorzinho não é tão feio, não. Mas enfim, eu não sei se é um autorretrato aqui. Aqui tem o nome de quem fez, né? Ó, tem um nome, não consigo ler. Enfim, esse cara aqui que levou e ajudou o impressionismo. Levou para os americanos gostaram, conseguiu atrair um público de compradores americanos que compraram mais obras impressionistas do que jamais foram vendidas na França, né? Aí Monet conheceu esse cara em 1871. Os preços das obras impressionistas dispararam a ponto de Monet se tornar milionário. Aí Monet chegou para os outros e falou, chupa, né? Saíram do movimento aí, acharam que não ia dar certo, só faltava um mercador, parceiro. É network. Vocês não tiveram network, se ferrou. Entendeu? Quer ter network para alguém para te apadrinhar. E aí foi isso. O legado. 7 outras exposições seguiram no intervalo, em intervalos, né, até 86, como eu já falei aqui. E a influência do impressionismo se espalhou para além da França, né? Especialmente na Grã-Bretanha. Além desse movimento daquele senhor que levou para os Estados Unidos, né? Em meados de 1880, o grupo começou a se dissolver, pois cada artista começou a perseguir seus próprios princípios. No entanto, o impressionismo abriu caminho para muitas outras experiências de vanguarda que se seguiram no pós-impressionismo, no neo-impressionismo, no fauvismo, né? E no cubismo. E aqui são coisas meio que eu já falei, né? A gente já viu no slide anterior, mas para reforçar e também para reforçar, né, que Van Gogh não faz parte do impressionismo ali, tá no pós-impressionismo, né? Então, a partir do movimento impressionista, a gente teve outros movimentos, né, como o próprio cubismo também, que é um movimento bem interessante e revolucionário, né, diferente na história da arte. Para fechar, vamos falar do impressionismo no Brasil. No início do século XX, nós tivemos Eliseu Visconti, que foi um artista premiado lá fora, né, e que com certeza foi o artista que representou o movimento impressionista no Brasil, né? Teve outros aqui como Almeida Júnior, Timóteo da Costa, Georgina
de Albuquerque, Henrique Cavaleiro, Vicente do Rego Monteiro e Alfredo Anderson. Mas o Eliseu é o mais lembrado. Ele, inclusive, aqui tá a fotinho dele, né? Um autorretrato aqui. Mas ele, inclusive, fez peças de design, né? A gente tá falando aqui do início do século XX, né? E a gente já começa a falar de design, né? E ele tem algumas artes, assim, de cartazes, alguns produtos, pratos, alguns produtos, assim, para doméstico. Eliseu Visconti também tem, né? Então, com certeza foi também um dos pioneiros do design no Brasil, né? Pioneiros de design brasileiro. E uma das obras mais reconhecidas dele tem esse autorretrato, né? Que eu coloquei aqui para você dar uma olhada no rostinho dele. Mas a principal obra desse, referente a esse movimento impressionista, né? É justamente essa Moça no Trigal, né? Que tem características impressionistas no estilo, né? Artístico, né? Quanto na temática, né? Na questão de retratar coisas do dia a dia, que ainda tem duas crianças brincando ou brigando. Será que uma tá dando porrada na outra aqui? Pô, a moça tá tão tranquila que ela não ia ficar tão tranquila que se as crianças estivessem se importunando aqui, né? Apesar que poderia ser umas crianças que ela não gostava, então ela podia estar. Apesar que é a seguinte, né? Mulher quando vê foto, né? Já faz pose, independente de onde tá. Não só mulher, né? Hoje em dia adolescente, então às vezes o cara fala assim, faz a pose aí que eu vou dar um close. Aí tem as crianças estapeando lá, ela falou, dane-se, eu vou sair bonita na pintura, né? Vai saber, né? Enfim, eu espero que você tenha entendido, você tenha gostado sobre essa breve história, esse breve resumo sobre o movimento impressionista. Eu vou deixar a indicação de alguns livros. Tem esse Breve História da Arte, como eu falei, que ele é bem resumido, ele resume em uma folha só essa questão da história da arte. Bem legal mesmo. Breve História da Arte, bem resumidinho. Vou deixar aí para você o link. Também esse outro, Breve História da Arte das Artistas Mulheres, tá? Esses livros são guias de bolso, tá? Eles são bem sucintos mesmo. Então, existem outros livros. Se você tiver indicação de outros livros, passe aí também, deixe nos comentários, tá? Como esse, por exemplo, Tudo sobre Arte. Também, esse daqui eu não sei se está muito fácil de encontrar, tá bom? Mas tem até a versão em PDF. Se eu encontrar tudo certo, eu deixo o link também para você adquirir. Beleza? Bom, teve essas referências bibliográficas aí. Obrigado à internet por isso. E além dos livros também, né, que eu utilizei aqui como referência. E obrigado a você por ter assistido o vídeo. Espero que tenha contribuído para você de alguma maneira. Não se esqueça de seguir o canal, de se inscrever, né, de ativar as notificações, de curtir o vídeo. Se você gostou, compartilha com seu amigo. Esse tipo de vídeo dá trabalho pra caramba para fazer, então é muito importante que você ajude a gente a continuar fazendo. Eu quero fazer mais, mas depende também da sua ajuda. Segue a gente nas outras redes sociais, no blog e, enfim, teamofdesign.com.br. Eu vou indo nessa, estuda aí sempre não para por aqui não, estuda aí, gaúcho. Um forte abraço, fiquem com Deus, até mais, fui!